Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje mostraremos o lançamento da campanha pelo voto consciente, realizado pela Pública Central do Servidor, na sede da AFRESP, Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Faremos um pequeno intervalo e voltaremos em seguida. É com muita satisfação que eu vejo esse evento agora em São Paulo, do voto consciente dos servidores públicos. De início eu quero registrar que a Pública Central do Servidor não quer assumir um papel de protagonismo. Ela é apenas um gatilho para dar início a um processo muito maior, muito mais amplo e complexo, que é unir a força política das servidoras e dos servidores públicos do país. Sabemos que isso não é fácil, sabemos que isso será imperfeito, como imperfeitos somos todos os seres humanos. Foi imperfeito nossa união com relação à reforma da Previdência, com relação à emenda constitucional 95, mas cada vez mais nós estamos aproximando. E é essa mensagem bonita que fica de todos os movimentos. Todas as entidades, filiadas à pública ou não, são responsáveis, são protagonistas pelo momento que estamos vivendo hoje, nessa tarde. Nós precisamos ser generosos, respeitar as diferenças e buscar cada vez mais a nossa união enquanto servidores públicos. Somos uma nação com mais de 30 milhões de votos. Somos capazes de influir decisivamente nos destinos das políticas públicas desse país, com valorização da sociedade e seus reclamos, com redução das desigualdades sociais. Mas para isso é preciso que nos unamos, que nós esqueçamos projetos pessoais. Nós temos uma luta maior, que é fazer desse país uma grande nação, uma nação que respeite a dignidade da pessoa humana. Então vamos trabalhar nesse sentido, de sermos generosos, de compartilhar, de mostrar às servidoras públicas e aos servidores públicos que é possível mudar esse país e aproveitar essa oportunidade espetacular que são as eleições de outubro desse ano. Vamos escolher com consciência, vamos verificar o passado de cada candidato, vamos eleger mulheres e homens de bem, para que façam políticas de bem voltadas para todos nós que somos povo brasileiro. Pública Central do Servidor, que é uma central sindical jovem, com 2 anos e meio de vida, partindo para o 3º ano em breve, que tem procurado fazer um trabalho plural, inclusivo, trazendo cada vez mais entidades, trazendo cada vez mais servidores, independente do tamanho das entidades, da importância daquela categoria ou do volume daquela categoria, com porta aberta para todos, realmente de forma efetiva. Todos os eventos que a Pública sempre fez, todo mundo sempre teve seu espaço, sempre teve a forma de se expressar, e, por isso, gradualmente, muitas entidades têm vindo, se não para se associar formalmente na Pública, têm vindo para se aproximar, para somar, construir e trabalhar ações em conjunto. E essa campanha é dessa maneira. A Pública Central do Servidor foi o gatilho, a disparadora do processo. Mas várias entidades, que também não são associadas à Pública necessariamente, fazem parte, a gente chama de entidades parceiras, que são muito bem-vindas, muito queridas, e que estão participando desse processo. Esse ato hoje é um ato que vai se suceder em outras capitais, em outros estados, não necessariamente só capitais. Aliás, alerto justamente todos aqueles que são de outros estados, que eu sei que vieram bastante pessoas de outros estados, que nós estamos abertos a fazer uma agenda. A gente já tem uma procura bastante grande e desejamos, então, intensificar e organizar essa agenda para fazer vários atos como esse. Porque a campanha, antes de mais nada, é um grande guarda-chuva para que as pessoas possam se apresentar não só como candidatas das suas carreiras, mas como candidatas da União dos Servidores Públicos, de todas as carreiras, de todo o serviço público, sem levar um carimbo da sua carreira técnica, do seu sindicato. Porque esse é um desafio, sair do confinamento, sair do gueto da comunicação. E, para isso, nós precisamos ter valores, precisamos ter imagens, precisamos ter conteúdos de redes sociais. É assim que a gente se dissemina hoje em dia. Assim, essa é a realidade para se multiplicar. Então, é importante dizer o seguinte:
Tem uma frase de Vinícius de Moraes, que é um grande servidor público, foi embaixador, diplomata, que diz o seguinte: por mais longa, árdua que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo. E nós aqui estamos dando um primeiro passo para fazer o empoderamento dos servidores públicos, para colocar na questão nacional que a qualidade dos serviços públicos é importante, que esses serviços públicos têm que ser voltados para a maioria do povo brasileiro. Então, nós estamos dando esse primeiro passo. É a nós que vem essa longa caminhada, essa longa jornada. Somos nós os desbravadores desse processo. E somos nós que estamos fazendo história. Que é fundamental eleger uma bancada de deputados e deputadas fortes, porque eu acredito que nenhum obstáculo será grande se a nossa vontade de vencer for maior. E eu posso sentir isso aqui presente neste auditório. E eu queria aqui fazer um rápido comentário com relação à posição em que a gente se encontra. Nós, como um órgão que representa a classe de auditores fiscais, né, dos agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo, e que há muito tempo padece desta avalanche que se volta contra o serviço público, né? Quer dizer, então, a gente entende esse momento como um momento extremamente importante e com isso, trazer o nosso testemunho em favor da iniciativa que está sendo tomada pela pública, né? Há muito tempo a gente vem, como categoria profissional ligada a uma carreira de Estado, sofrendo um extremo embate, né, com relação à opinião pública, mas principalmente com relação ao próprio governo. Quer dizer, nós temos sido extremamente sacrificados por conta de políticas às vezes desastrosas e voltadas contra o interesse público. E no centro dessa questão está a questão tributária, que é a nossa matéria-prima, né, como categoria profissional. Quer dizer, nós trabalhamos com o tributo e nós sabemos o quanto esta manipulação de um tributo de uma forma desastrosa pode se voltar contra a sociedade, mas também contra a categoria profissional que deve cuidar disso. Então, essa questão, para nós, da reconstrução, que se trata disso, né, da reconstrução do país em todas as suas dimensões, e para nós um ponto fundamental é a questão da reforma tributária. Quer dizer, a gente tem que estar atento com duas questões extremamente importantes, que é a questão de buscar representatividade das nossas categorias profissionais, de funcionários públicos, valorizando, e com relação a este processo de reconstrução, nosso papel nesse processo. E nós, como a Fresp, como agentes fiscais de renda, estamos trabalhando intensamente nisso. Vocês podem ver aqui, tem um logo aqui do Movimento Viva, que é uma iniciativa iniciada na Fresp com o objetivo de trazer propostas alternativas para devolver ao país a possibilidade de crescer. Quer dizer, a gente, se não tiver, hoje, o sistema tributário nacional conspira contra o crescimento. Simples assim, quer dizer, e se a gente não estiver atento a isso, nós todos estaremos sendo condenados por esse processo. Quer dizer, então, para nós, esta questão é uma questão extremamente relevante e a gente não quer fugir a essa responsabilidade, assim como nós temos a certeza que cada um de nós, cada um dos que estão aqui, tem essa consciência e vão saber dar o papel com a dignidade que a nossa posição de servidores públicos merece ter. Bom, é um prazer estar aqui presente em nome da Pública São Paulo, uma central
que está engatinhando, que é muito nova, que ainda não tem 3 anos, mas que pretende, não só São Paulo, como a pública de todos os estados, juntamente com a Pública Brasil, desenvolver um trabalho que preencha uma lacuna deixada pelas outras centrais que defendem os trabalhadores privados, mas que não deixam um espaço merecido pelos servidores públicos. Então, a Pública pretende começar nesse caminho de defesa dos serviços públicos e dos servidores públicos. E começa muito bem, por sorte, também, num ano eleitoral, onde começa com essa campanha do voto consciente, importantíssima para todos nós. Além do voto ser importante para que a gente tenha uma nação mais digna, crescendo, com ordem e progresso, que a gente tenha também uma bancada de deputados, senadores, tanto estaduais, deputados federais e estaduais, que represente a classe dos servidores públicos. Essa é uma empreitada difícil, porque nós somos muitos milhões de servidores no Brasil, mas não temos uma bancada. Temos uma bancada evangélica, temos uma bancada ruralista, temos várias bancadas, mas a de servidores, que talvez fosse a que tivesse maior número a ser representado, nós não temos. Então, essa campanha da Pública de voto consciente é importantíssima porque temos na mão a caneta que vamos ter, que vai definir os destinos do nosso país a partir de outubro desse ano. E nós podemos mudar isso. Na medida que a Pública lança essa importante iniciativa, essa importante campanha, na verdade, a gente, com essa primeira etapa vencida, que é justamente o lançamento da campanha, o que fazemos, na verdade, é nos colocar um desafio ainda maior, que é fazer valer essa campanha, que é fazer valer a participação de cada servidor, de cada servidora, nessa importante discussão sobre o país que queremos, a sociedade que queremos, a política que queremos. E os desafios não são limitados, claro, apenas ao debate, apenas à reflexão. Não são limitados apenas à assinatura desse importante termo de adesão, de candidatura à campanha Voto Consciente. Não é limitada apenas à plataforma que no futuro virá divulgando aí alguns candidatos, candidatas compromissadas com esses propósitos todos dessa campanha consciente. Mas o desafio maior que é garantir, assegurar a eleição desses candidatos, candidatas, comprometidos, comprometidas com uma vida correta enquanto estiverem no exercício do seu mandato, comprometidos com uma participação popular, cidadã, sabermos que serão candidatos, candidatas que estarão sempre presentes em eventos como esse para colher na base o que realmente interessa. Candidatos, candidatas comprometidos com outro modelo econômico, com outro modelo político, porque já está mais do que provado que esse modelo político que está aí, em que as pessoas não têm participação, não têm um espaço efetivo para apresentarem as suas propostas, em que a gente não consegue fazer essa discussão realmente na base, nas prefeituras, nas câmaras municipais, em espaços como esse, em que a gente fica achando que tudo vai se resolver lá em Brasília, no Senado, na Câmara, na Presidência da República, no Supremo. Esse modelo de política que acaba sem democracia interna nos partidos, em que cada partido parece ter um dono, parece ter um grupo que o domina, sem que as bases possam efetivamente participar da construção de todas as propostas, de todo o programa, da construção da lista de candidatos, de candidatas, sem que as fundações partidárias possam ser usadas para capacitar no município, na origem, jovens, mulheres, negros, todo o segmento homoafetivo, enfim, os segmentos sociais vulneráveis, para dar justamente a esse segmento mais espaço, maior participação. De capacitar os próprios servidores, as próprias servidoras, para que os próprios servidores e as próprias servidoras possam se interessar também pela política, possam se interessar pela filiação nos partidos. A Pública vai fazer 3 anos. Eu, há 5 anos atrás, antes ainda, sonhava, todo mundo que participou comigo aqui, as entidades aqui de São Paulo sabem, sonhava com a força de ter uma representação nacional dos servidores e que
no momento em que a gente se reuniu aqui em São Paulo, não é? Márcio, Newton, Sérgio, Antônio Carlos, nossa amiga lá, Magda, que sempre está na briga lá em Brasília, a gente fez esse sonho ressurgir, não é? E agora o sonho continua com o quê? Nós queremos mudar a situação do Brasil. Não pensem que quando a gente fala aqui é uma bancada de servidores que nós vamos defender o grupo de servidores simplesmente. Não, não. É um grupo de servidores para mudar o Brasil, porque nós conhecemos os corredores do poder mais do que aqueles que estão em Brasília ganhando dinheiro para votar contrariamente ao povo. Isso nós vamos ter que mudar. Isso é que é importante. Nós vamos estar lá para mudar isto, para garantir aquilo que está na Constituição. Saúde, educação, justiça, segurança, é um direito universal do povo brasileiro, e ele não está tendo esse direito. Hoje nós temos no Brasil, gente, já que conversei com a minha professora, mais de 10 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever. Portanto, são mais de 10 milhões de escravos. Nós que achamos que a escravidão acabou no Brasil, mentira. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, são escravos. E mais de 10 milhões que estão abaixo do nível de pobreza. Gente, eles não ganham o suficiente para comer todos os dias e todas as horas necessárias no dia. Isso nós temos que mudar. Então, os servidores vão para lá, não para defender os servidores como se eles fossem o mais importante. É porque os servidores têm condições de mudar, sim, este país para melhor. E, para terminar, dizendo que toda vez que nós tivermos no Congresso medidas como as reformas que foram votadas ultimamente, reformas que prejudicam o homem brasileiro, prejudicam o povo brasileiro, não basta o deputado votar. Ele pode discutir, votar, mas ele bater o martelo não pode ser dele quando mexe assim com a população brasileira. Tem que ter consulta, sim, para todo cidadão brasileiro. Obrigado. Muito do que foi falado aqui versa sobre a questão do corporativismo, né? E que, aliás, é uma coisa comum quando a gente fala a respeito de eleição, corporativismo e tudo mais, etc. e tal. Eu falo para os colegas do funcionalismo e falo para os colegas em geral o seguinte: nós temos no Brasil um falso conhecimento político que diz o seguinte, que quando você defende os seus interesses, é um corporativismo. Na verdade, isso é um lobby, que em qualquer país do mundo, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja em qualquer região, o lobby ele é perfeitamente aceitável e ele é absolutamente normal. Né? Nós ouvimos aqui falar bancada da bola, bancada da bala, bancada do boi, bancada evangélica. Com certeza, esses colegas que pleitearam esses cargos e hoje formam as suas respectivas bancadas, eles não ficaram com esses dedos todos de, mas nós somos corporativistas ou nós não somos. Nós somos, sim, e temos que ser, sim. Para encerrar, vamos parar com esses dedos. Nós, servidores, temos o dever, temos o compromisso de eleger representantes da nossa categoria para a nossa própria subsistência. Na realidade, nós vamos exercer um corporativismo, sim. Assim como exerce corporativismo a bancada dos agricultores, a bancada dos farmacêuticos. A única diferença e principal diferença que tem no nosso corporativismo com o deles, o que é? Eles trabalham no corporativismo para o capitalismo. E nós, servidores públicos, nós trabalhamos e vamos trabalhar por um corporativismo buscando a qualidade do serviço público, ou seja, o nosso produto final do nosso capitalismo, na verdade, é o serviço público, é o bem do cidadão do nosso país. Então, que fique bem claro, na verdade, a diferença do nosso capitalismo. E isso servirá
como argumento nosso para os nossos próprios colegas, para que eles engajem numa campanha. Não basta sermos só 16 ou 30 milhões de servidores públicos. Nós temos que ter coragem e temos que ter a ousadia de brigarmos por nós, pelos servidores, pela qualidade do serviço público. É muito importante o voto consciente. Nós somos conscientes, sem dúvida. Nós, servidores, somos conscientes. Nós só precisamos conscientizar os nossos colegas, os nossos parentes, os nossos amigos, de que o serviço público é o que há de mais importante desde o nascimento dele, certo? Porque, via de regra, o cidadão nasce no hospital público e é atendido por uma equipe médica do serviço público. E é o melhor serviço que tem, mesmo com toda a precariedade que o Estado fornece para o trabalho do servidor, e nós sabemos disso, nós somos vítimas disso. A grande maioria dos senhores já passou por situações de calamidade até, por falta de insumo para fazer um trabalho decente com relação ao cidadão, porque nós trabalhamos para o cidadão, nós não trabalhamos para o Estado. O serviço público é um serviço para o cidadão. E o voto consciente no servidor que serve ao Estado, que serve ao Brasil, eu acho que é de suma importância. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela campanha. Eu quero me congratular com a pública pela qualidade dessa campanha do voto consciente. Eu quero me congratular também com a Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, da qual eu sou associado, pela cessão do espaço e o interesse demonstrado por ela na consecução deste evento. Eu quero me declarar honrado por estar aqui representando a Credifisco, que é uma cooperativa de funcionários públicos, servidores públicos do Estado de São Paulo, que deve atender a cada um de vocês do Estado de São Paulo. Se vocês ainda não conhecem a Credifisco, estão perdendo tempo. Eu represento-a pelo meu cargo de diretor-presidente. Eu quero, mais 3 minutos, eu quero também me declarar representando a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, da qual eu também tenho cargo de vice-presidente regional. Me sinto também honrado em substituir o nosso grande presidente Antônio Tutílio. Eu quero também declarar-me honrado em estar aqui, sendo um dos representantes da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que encaminhou para representá-la meia dúzia de funcionários de escola, todos fazendo parte ou partícipes do seu conselho deliberativo. E esperar que todo esse nosso trabalho, como disseram todos os seus oradores, realmente saiam dessa situação prática quase insustentável para a consecução de um sonho que vários arautos, candidatos do nosso movimento já deixaram aqui expressados. Eu estou representando a FENALE, nossa Federação Nacional das Entidades de Servidores dos Poderes Legislativos, Federal, Estaduais e do Distrito Federal,
E, inclusive, temos aqui algumas entidades que participam na FENALE, o Sindalepa, a Alfalesp, o Sindap, a Aspal, a co-presidam. O presidente João Moreira e o secretário-geral José Eduardo Rangel, os dois, inclusive, o João é presidente da Pública do Mato Grosso do Sul e o Rangel da Pública do Rio de Janeiro. Infelizmente não puderam estar aqui hoje, mas pediram para representá-los e para parabenizar a Pública por esta medida, por esta iniciativa. E na nossa carta de Gramado, onde realizamos um encontro no mês de maio, consta o apoio da FENALE a esta campanha da Pública. A FENALE está de corpo e alma lutando para que os servidores tenham seus representantes e que não só os servidores, que o serviço público de qualidade tenham pessoas que defendam, que procurem o melhor para o cidadão e também para os próprios servidores. Parabéns, Pública, parabéns todas as entidades aqui presentes. Estamos encerrando mais um programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP e hoje você acompanhou o lançamento da campanha pelo voto consciente da Pública Central do Servidor realizado na AFRESP. Até o próximo programa.